Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindos novamente para aqueles que já vieram, ou bem-vindos ao pavilhão do Grupo do Banco Mundial para os Primeiros. É um prazer para mim vê-los para aqui. Vamos discutir como a região da América Latina e o Caribe tem se comprometido a cumprir com a agenda do clima. Desde o Banco Mundial, estamos convencidos que os desafios do clima e desenvolvimento não podem se separar um do outro. O ano passado, lançamos a primeira série do que chamamos o Relatório sobre Clima e Desenvolvimento para o País, o CCDR. E durante os últimos anos, completamos os relatórios para Brasil, Colômbia, República Dominicana e Honduras, trabalhando perto com muitos de vocês. Esses juntam-se com 41 relatórios completos. Hoje, o que queremos fazer é ressaltar algumas dos descobrimentos, discutir dos assuntos que achamos e refletir sobre o que pode se aplicar em outros países na região e no mundo. Esse relatório cobre muitos dos desafios da interseção entre o desenvolvimento e o clima. Enquanto se foca em alguns pontos específicos, também temos muitos pontos comuns. Vou mencionar alguns. O primeiro, não há necessidade de escolher entre clima e desenvolvimento. Eu já falei disso, estou falando novamente porque realmente achamos isso. É possível progressar nas políticas globais e de desenvolvimento e tomar ação no clima. No Brasil, a implementação do pacote de política na defloresta, no desmatamento em atividades variadas pode apoiar 95 bilhões de dólares no aumento do PIB, enquanto expande a cobertura da floresta em 16 milhões de hectares. A capacidade de mobilização. Isso pode trazer muitos benefícios. A Colômbia tem o potencial de mobilizar uma média de 1,1 bilhões de dólares por ano em finanças de carbono entre 2023 e 2035, por meio de evitar o desmatamento, florestando, reflorestando e com melhor gestão das florestas. Em Honduras, o preço do carbono pode render até 2,7% do PIB em rendimento adicional, enquanto se atingem as contribuições definidas pela nação, que é chave para reduzir as emissões e adaptar para o câmbio climático. Ainda mais importante, a mudança climática pode trazer também muitos bons pontos para atingir outros objetivos. O choque climático, se não ativar, pode puxar a 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema, tão pronto quanto em 2030. Se espera uma produtividade laboral de 9%, de uma caída de 9% em futuros quentes e secos para 2050. Segundo ponto, preservar o capital natural da região é chave. Vou falar um pouco disso. Sabemos que a deflorestação pode levar a um ponto de ruptura em que a bacia do Amazonas pode virar numa savana. O impacto econômico disso seriam enormes. Só no Brasil poderia ser até 184 bilhões de dólares para 2050. É necessário fazer políticas para evitá-los. Essa é uma mensagem muito importante para todos os países da bacia do Amazonas, mas também para os outros países da região que também têm florestas que têm que ser preservadas. Em Honduras, antes de chegar para o terceiro ponto, na Honduras, caiu a cobertura da floresta desde 2010 a 2021 num 12%, que é por cima da média regional e global, e em parte pela expansão da agricultura. Sabemos que isso é normal em outros países, acontece também em Belize e na Bolívia. Terceiro ponto, melhorar a eficiência e efetividade no uso dos recursos pode abrir lugar para ação climática. Muitos países da região levam o peso de dívidas e orçamentos limitados que apertam o espaço fiscal. Nesse contexto, pode que pareça que a a ação climática seja muito cara ou impossível de atingir, mas o CCDR nos mostra que é possível atingi-lo por meio de redirigir subsídios existentes para progressar na ação climática. Por exemplo, redirigir os subsídios pode remover incentivos perversos
nas políticas fiscais existentes. Hoje em dia, temos políticas no Brasil que dá para a criação de gado por meio de créditos fiscais subsidiados. Uma estrutura desatualizada e grandes subsídios à indústria da carne somaram 24,6 bilhões de dólares entre 2008 e 2017, que é muito, muito dinheiro. É possível redirigir parte desses subsídios para preservar florestas no lugar de destruir e criar recursos fiscais enquanto se apoiam as pessoas mais vulneráveis. Por último, o trabalho que fizemos no CCDR mostra que a escala requer também mobilizar capital privado. É necessário fazer modificações para isso. Na Colômbia e na República Dominicana, mais de 70% do custo inicial de decarbonização até 2030 pode ser absorvido pelo setor privado. A reforma de inovação e de políticas podem permitir o incremento da participação do setor privado na ação climática, que vai ser necessário. Também é necessária a renovação de políticas em outras áreas, na área econômica, como bônus de catástrofe, créditos, seguros e parcerias público-privadas. Estamos trabalhando desde o Banco Mundial para isso. Estamos informando desde o CCDR, estamos recomendando mudanças de políticas, informando reformas que podem ser consideradas. E com isso, eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai continuar com essa discussão. Vamos com você, Felipe. Obrigado a todos, obrigado pela sua presença. Nós temos um conjunto distinto de palestrantes. Deixa eu apresentá-los a você rapidamente. Aqui da minha esquerda para a direita, Miguel Serraton, que é o ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana. Depois temos o Sebastián Camilo, diretor de Mudanças Climáticas e Gestão de Riscos do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia. E depois nós temos Jéssica Kemper, que é diretora administrativa e executiva-chefe da Camnexus Limitada, que tem uma visão bem diferente da visão do governo, que será muito interessante a sua palestra. E depois temos o Dr. João Paulo Rezende, assessor especial do Ministério da Fazenda do Brasil para mudanças climáticas. Então, por que nós não começamos imediatamente? Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta direta a esses dois países que têm porções grandes da Amazônia. O Brasil, lógico, tem a porção maior, mas a Colômbia tem uma porção significativa da Amazônia. E deixa eu dizer, estou muito feliz em ter vocês aqui, porque vocês representam governos e vocês têm um compromisso muito forte em tentar fazer a preservação da Amazônia, e todos os envolvimentos que ocorrem lá têm que ser sustentáveis. Deixa eu fazer uma pergunta direta, então. Talvez seja uma pergunta para os dois. Se nós queremos parar o desmatamento na Amazônia o mais rápido possível, assim que viável, o que os seus governos pensam em termos de priorizar essas ações e quais são as medidas críticas para que possamos fazer isso? Vamos começar com o João aqui? Não, eu ia tentar sugerir que você começasse com ele. Não, estou brincando, estou brincando. Pode começar comigo. É muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que o desafio é tremendo para contermos o desmatamento na Amazônia, que precisamos de todas as armas possíveis. Nós começamos no Brasil tendo uma redução de 50%, comparando com o período do ano passado, coisa de 48, 49, quase 50% em relação ao ano passado. E nós fizemos isso renovando as iniciativas iniciais dos primeiros governos do presidente Lula, de 2003 a 2010, tomando medidas de controle, basicamente aplicando as políticas das autoridades ambientais, indo lá, contendo as atividades ilegais, quebrando o maquinário das pessoas que estavam em atividades ilegais. Nós estamos reinvestindo nisso, isso é responsável
pelo que fizemos até aqui. A Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente no Brasil, já mencionou que não é o suficiente. Você não precisa você não pode só simplesmente ter o controle, você precisa dar incentivos para que essas pessoas possam sustentar e ter o rendimento para sustentar as suas famílias. Então, por isso que nós estamos trabalhando numa série de iniciativas, e uma delas que foi recentemente apresentada, e a Lana, que é a minha testemunha, que está aqui presente, conjunto com o Banco Mundial, nós vamos criar um fundo para tentar transferir esses recursos para esses países que vivem na floresta e fazer com que esse dinheiro chegue até essas pessoas, as comunidades legais, para que possam ter alternativas para sobreviver. E também estamos trabalhando com o setor agrícola do Brasil para que eles não precisem invadir tanto a floresta amazônica e possam usar a terra de uma maneira mais sábia. Eu poderia falar sobre isso, mas eu acho que eu não tenho muito tempo. Poderíamos falar sobre isso mais tarde. Muito obrigado. Eu acho que você mencionou os componentes críticos dessa questão, e eu acho que a Colômbia está seguindo a mesma rota, e eu acho que não esperamos nenhum desvio dessa conduta. Muito obrigado, Felipe, pela apresentação. Obrigado a todos aqui. Eu acho muito obrigado por compartilhar as visões do que está acontecendo no Brasil. Eu gostaria de mencionar que o que está acontecendo na Colômbia, nós estamos tendo essa abordagem em relação ao desmatamento, e é um prazer poder compartilhar isso com você. Assim como está sendo feito no Brasil, nós estamos vendo uma redução muito interessante na região amazônica. Nós tivemos uma redução de 70% em relação ao ano passado, em termos de redução, e tivemos uma redução de 30% na Colômbia em relação ao período passado em 2022. Não, me desculpe, deixa eu consertar isso, calma aí. Tivemos uma 30% de redução em 2022 em comparação a 2021. Então, isso tem a ver com as medidas que tomamos, basicamente, e eu gostaria de começar falando sobre o processo de pacificação na Colômbia. Nós entendemos que esse desmatamento e só vamos conseguir ter êxito com o processo de pacificação. Isso tem que ser incluído na nossa política de desmatamento, porque com o acordo que fizemos com os outros grupos violentos ou gangues que estão atuando, nós precisamos colocar isso como condição para começarmos a falar sobre isso. E isso faz parte dessa o desmatamento tem que ser contido através desse processo que mencionei, para que possamos ser consistentes e possamos continuar com esse processo. E, em segundo lugar, eu acho que deveríamos ter uma abordagem mais próxima dessas pessoas que estão na frente desse processo de desmatamento. Nós só olhamos processos levando para a capital da cidade, mas precisamos também ver as pessoas que estão lá perto do desmatamento. E essa política tem que ser feita através do governo nacional e as comunidades locais, para que saibamos quem são essas pessoas que estão ganhando, que estão tendo algum lucro monetário com esse desmatamento, e também motivam essas atividades criminosas. E nós precisamos, então, formar um comitê nacional com o ministro da Defesa, inclusive, para que saibamos onde estão essas pessoas exatamente. E esse é o segundo aspecto da nossa abordagem. E o terceiro aspecto da abordagem é a política que tentando passar do desmatamento para o desenvolvimento da sobrevivência dos países. Precisamos ver quais são as atitudes econômicas corretas e tentar fazer com que essas pessoas se unam a esse processo.
para que possamos ter uma redução desse desmatamento, fazendo com que as pessoas, então, façam a transição dessa política errada para a política correta. E estamos também entrando em contato com a população indígena para que tenham contato com o governo, porque eles têm o seu próprio governo, afinal de contas, e eles compartilham essas medidas com a gente. Isso é um desafio e precisamos trabalhar com isso. Os Guarani Kitazes, por exemplo, eles centralizam para que precisamos descentralizar essas questões e atingir essa população para que possamos trabalhar junto para conter o desmatamento. E, baseado na política atual que temos, estamos seguindo e esses números nos amparam nossas atitudes. Parabéns pela sua política e esses números bons que vocês apresentaram. Os dois países têm se saído muito bem nos últimos anos em relação. Espero só que continuemos com isso. E agora vamos falar agora de um assunto completamente diferente, que é o Sebastián Carranza, que é o ministro da Gestão e Risco do Ministério da Colômbia. Eu quero que você compartilhe o que está sendo feito nas atitudes do seu país e na região do Caribe, o que a República Dominicana tem feito, perdão. E você é um dos únicos países que expandiu e você está tomando essas atitudes. Diga-nos um pouco quais são os seus desafios atuais, o que você pode falar sobre a cobertura florestal e talvez sobre a água também. Obrigado, muito. Eu vou falar em espanhol agora, eu prefiro. Nós temos uma cobertura de 42% e 38% é floresta, e o restante é agrofloresta. Nós temos um grande desafio, porque nós temos essas áreas montanhosas que é de uma população haitiana que continua a prática de desmatamento e corte de madeira, e eles acabam gerando incêndios florestais. Eu não digo que seja de propósito, mas eles criam situações de alto risco. E nós precisamos, só no ano passado, mais de 700 incêndios. É uma situação muito complicada. E nós estamos trabalhando com isso em termos de tentar regenerar e reflorestar do nosso lado da ilha. E nós estamos, nós estamos trabalhando em coisa de 200 quilômetros quadrados, e essa regeneração dessas áreas naturais que foram deterioradas, nós esperamos plantar 20 milhões de árvores. Isso é um compromisso nacional. Primeiro, nós precisamos fazer essa captura do carbono e também regular os níveis hídricos do nosso país. Nós temos um nível pluvial de 50 milímetros e nós não temos capacidade de armazenamento dessa água, e muitas áreas entraram em deterioração por causa desses problemas, e precisamos então regular o nível das águas, e isso vai proporcionar para que possamos fazer essa captura do carbono, e isso envolve a população, a comunidade em geral. E, e, e todo o financiamento é fornecido pelo governo. Uma perspectiva bastante diferente, porém bastante importante. Vamos passar a palavra para a Jéssica agora. Jéssica, você trabalha com inovação e tecnologia e no setor privado, certo? E uma coisa que nós não mencionamos é que o setor público pode fazer muito, mas não pode fazer tudo. Nós precisamos de recursos e os países não têm todos os recursos necessários, principalmente nas questões de financiamento e também na geração de recursos. E eu quero falar com você sobre inovação e tecnologia. Fale um pouco sobre os desafios que você encara para assegurar esse
situação sustentável e evitar que a floresta seja desmatada. Muito obrigada pela pergunta. É um prazer estar aqui nesse painel. Com certeza, temos desafios, como já ouvimos, mas também temos muitas oportunidades para o setor privado, para que tenha um role e que explique esse role na agenda. Se pensamos em uma das áreas que foi mencionada, relacionada com uma produtividade, reduzir a nossa, o nosso desmatamento, ou como se afeta a terra, produzir comida com menos consumo da terra e da água. A chave aqui é a inovação. Eu quero tomar um momento para refletir um pouco na inovação. A inovação, se vemos desde a perspectiva das políticas, é, não é um manual. É um produto ou serviço novo que é diferente do anterior e que se disponibiliza ou é o que se procura. Temos quatro perspectivas. É baseado no conhecimento, é novo, é implementado e cria valor. Esses são os pontos críticos para considerar algo inovativo. Hoje, temos tecnologia disponível que pode se utilizar para esses aspectos. Tecnologias como imagens satelitais, redes de sensores na Terra, tecnologias LoRaWAN para a comunicação dos dados, a internet nas coisas. Temos muitas oportunidades. E todas essas tecnologias têm um padrão comum, que é que permitem, são viabilizadores. Não tem só um propósito. Podem ser aplicados em com muitas finalidades. O que eu tenho visto na minha experiência é que quando nos focamos com essas tecnologias como viabilizadores, com só uma das aplicações, podem ser muito caras, especialmente nos nossos países. E para fazê-las mais convenientes, temos que pensá-las como uma plataforma de tecnologia que deriva o valor para essas aplicações. Por exemplo, podemos usar a mesma infraestrutura de sensores para monitorar ou alertar sobre ineficiências na produtividade que impactam em várias áreas. Podemos utilizar alertas quando temos potencial fogo, um incêndio florestal, podemos detectar o risco de ações legais em diferentes áreas. E a mesma infraestrutura pode nos ajudar a medir, quantificar o estoque de biomassa, que pode ser muito útil no mercado de carbono, a mesma infraestrutura. Mas o que temos que fazer com isso, como fazê-lo, é importante ter uma visão que coloca todas essas possibilidades juntas. O desafio é que o governo e o setor privado possam ver e ajudar a todas essas partes interessadas a se juntar, a achar uma oportunidade comercialmente viável nesse caso. Então, se pudermos fazer isso, eu acho que vamos conseguir ver um dos desafios-chave, que a tecnologia existe, mas temos que colocá-la de um jeito viável comercialmente. A importância da tecnologia e inovação para que possam nos ajudar nesse processo sustentável da floresta. Deixa eu falar sobre os contextos críticos. Vocês têm planos, vocês têm controles, mas vocês precisam engajar a populana em termos de trabalhos para desenvolver a economia. Quais os tipos de recursos que vocês precisam e quais são os tipos de desafios climáticos? Eu acho que vocês já falaram alguma coisa sobre isso, mas em termos adicionais, em termos de recursos que nós precisamos para fazer essa transição da maneira mais rápida possível. Eu
eu acho que você precisa de uma abordagem diferente para cada situação diferente da floresta. Nós temos áreas onde a terra pertence ao setor público e terras que pertencem ao setor privado, e há terras que não pertencem a ninguém, inclusive. Nós precisamos estratégias diferentes para essas questões. Uma coisa que tem acontecido muito no Brasil, o que eu acho que é uma coisa que estamos tentando lidar com dinheiro público, doações, mas, de qualquer maneira, há essa questão do setor privado, que houve muitas iniciativas do setor privado, eh, ou trabalhando com as comunidades locais, contratando essas comunidades locais para conservar, para preservar a floresta e pagando a essas comunidades para que isso, então, possa gerar sustento para suas famílias. Isso está tudo ligado e esse é um mercado ainda voluntário, mas nós estamos prestes a aprovar uma regulamentação e isso pode, então, ser melhor canalizado. E nós também queremos essas indústrias que reduzam as emissões, e eles possam, então, ir lá e comprar esses créditos dessas companhias que estão pagando para essas comunidades fazerem essa conservação florestal. E há outras companhias que estão investindo. Algumas pessoas falam em 10 milhões de hectares. O Miguel mencionou 2.200 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando de 10 milhões aqui, então a Amazônia é muito grande, né? E esse reflorestamento que é usado para tecnologia, eles usam drones para fazer o monitoramento, mas aí eles têm que esperar 7, 8, 10 anos para que a floresta possa ter capturado o carbono e eles possam, então, monetarizar essas questões no mercado. Isso já está acontecendo e quando nós falamos com essas firmas, nós estamos com o nariz um pouquinho para fora da água, porque isso é muito caro e nós não temos esses recursos todos para o reflorestamento, mas às vezes falta sementes para plantar essas árvores. Então, o setor privado está entrando na questão com o seu próprio dinheiro e essas abordagens diferentes para questões diferentes. É assim que nós vemos a questão. Nós precisamos usar todas as ferramentas disponíveis. E como é que a Colômbia está trabalhando com isso? É a necessidade de recursos. Obrigado, Felipe. Essa é uma questão muito importante, uma pergunta importante. É, e é muito interessante também, porque eu estava falando eu estava num painel há uns minutos atrás, nós estávamos falando sobre essa diminuição de carbono, esse sentido de emergencial, e nós sabemos que não há muito tempo restante, nós sabemos muitas coisas, na verdade, e nós sabemos que essas questões são urgentes e nós temos informações muito úteis para que possamos entender a questão do carbono. E a primeira questão que aparece quando nós vemos esses relatórios é quem vai pagar por isso e como vai ser feito. Nós precisamos mobilizar esses recursos porque nós sabemos que temos recebido muitas mensagens sobre os acontecimentos e não só na região amazônica, mas nós temos na bacia Pacífico, do Pacífico também, nós temos uma região de floresta muito rica também. Precisamos também tomar cuidado com isso. Nós precisamos realmente criar condições para essa abordagem financeira. Não é uma tarefa fácil criar um valor real para essa diversificação. A situação atual do meu país é que nós temos trabalhos informais, em condições ilegais em alguns casos. Nós temos um recurso muito barato que é a terra, então há uma falta de compreensão da realidade, porque isso é uma fonte de riqueza, porque as pessoas
estão vivendo num contexto muito rico de diversificação, mas precisam entender que isso não vai dar uma condição eterna de sobrevivência. Nós precisamos modificar isso. Como vamos fazer isso? Nós precisamos criar condições para criar a biodiversidade, uma fonte de riqueza. Nós precisamos criar condições para que possamos nos alinhar com o setor privado, criando diversidade e junto com a região amazônica, e precisamos descobrir instrumentos para fazer isso. Nós já temos imposto de carbono que seja usar esses créditos para pagar esses impostos. Nós já criamos essas condições para tentar remanejar essas condições e mudar essa realidade que nós temos num país muito rico e principalmente na região do Pacífico e da Amazônia. Uma outra estratégia que estamos seguindo é para entender os investimentos necessários. E esses investimentos, na maioria, são públicos. E vemos que não há dinheiro público suficiente para esses investimentos. O, o nosso presidente esteve pensando nesses dias do CCDR para usar esses recursos públicos para fazer esses investimentos, para que possamos assegurar os direitos humanos também e proteger essas pessoas e também oferecer outros recursos financeiros para essas pessoas que estão relacionadas com atividades criminosas. E nós precisamos, então, entender que a situação requer que tragamos essas conversas para um ambiente que seja útil para que cheguem esses investimentos necessários, porque, como governo, nós não temos todos esses recursos necessários. Então, são os tipos de atividades que são importantíssimas para os instrumentos do CCDR e para que fique claro como é que nós queremos moldar de uma maneira bem específica quais desses projetos são possíveis e quais são os riscos que envolvem em termos de investimento para os capitalistas, e deixemos ser bem claros no nosso portfólio para que possamos apresentar essas propostas, porque há 32 bilhões de dólares disponíveis para essas implementações. Esse é o tipo de ações que estamos fazendo. Uma vez nós temos o protocolo verde com os bancos privados. Dentro desse propósito, nós incluiremos essas prioridades, quais são os papéis de cada um, deixaremos bem claro e quais são as expectativas que temos e com o que eles podem contar com o governo. Esse é o tipo de estratégia que estamos implementando agora. Muito obrigado. Isso deixou bem claro que vocês precisam de mais recursos e nós estamos prestando atenção a isso para o encontro do ano que vem, junto com o Lula, para criar esses recursos para financiamento. E eu gostaria que você falasse agora sobre a questão do setor privado. Como é que podemos atrair o setor privado para a questão? A República Dominicana é um país que teve grande sucesso em atrair o capital privado e continua a crescer. Como é que você consegue canalizar esse interesse do setor privado para as questões de desmatamento e questões sustentáveis? Como é que você consegue fazer isso para atrair esses recursos? No âmbito florestal, um esforço grande tem sido feito para garantir com essas atividades madeireiras com o setor privado. Era muito desorganizado no passado e muitos incidentes aconteceram
e nós fomos progressivamente melhorando nessa estratégia, com esses direitos ao moderamento, e isso permite que o setor privado possa investir a longo prazo com expectativas de obter lucros. Um outro fator também importante tem a ver com as mudanças institucionais do país, o aumento dos, dos níveis de investimento. Nós recebemos agora uma melhoria de essas agências multilaterais nesse contexto tão complicado em termos do aumento do preço do petróleo, e a política fiscal tem sido implementada de uma maneira bem abrangente, com bastante sucesso. As regulações, a estruturação para obtenção de crédito também. Há políticas também sendo implementadas que oferecem um acesso fácil ao crédito, e há uma combinação de circunstâncias que estão associadas a esses. Isso explica os altos níveis de investimento que temos tido nos primeiros anos do ano atual do americano. O investimento ah, chegou a 30% do nosso PIB, e isso 26, 27%, e isso, e 20% veio da iniciativa privada. Isso foi uma mudança significativa na dinâmica econômica no nosso país. E a última pergunta: você trabalha bastante com o setor privado, e o que os investidores privados precisam? O que eles pedem? O que você ouve deles? Como eu falei antes, muito do meu trabalho do uso das tecnologias como um viabilizador para o desenvolvimento é o meu espaço principal de trabalho. Um dos pontos principais é que temos que distinguir que mesmo como o espaço privado é diverso, é igual que o espaço público. Temos adoptadores e desenvolvedores, e os roles é a pessoa que faz coisas e o fazedor. Como fazê-lo tem a ver com uma participação ativa do Estado, não só na criação das condições, como suster um bom ecossistema para que isso aconteça, mas também como um rol ativo, diminuindo o risco para que os outros participem também. Desde a perspectiva do desenvolvedor, nos primeiros passos, quando olhar é que tem que se avaliar a tecnologia, mas que não vão tomar o risco até que seja analisado e validado. Então, o rol de quem adopta isso cedo é chave para quem adotar isso como produto. E depois, quando o projeto é mais maduro, o espaço privado aparece como quem adopta naturalmente. Temos que criar as condições, que temos que criar as aplicações específicas. Falamos dessas aplicações. E temos que entender que o ativo do ativo da inovação é muito importante. Temos um rol dual do setor privado. Desde a minha experiência, eu tenho visto empresas pequenas, empreendedores que são parte da nossa economia, que têm mais possibilidade de participar na agenda de sustentabilidade, mas às vezes sentem que os mecanismos que existem não reconhecem o rol deles e não reconhecem que tem um jeito diferente para ser tratados e que tem um ponto de vista mais inclusivo, que tem em conta as comunidades, a inovação local para os desafios locais, e que depois tem impacto global, são muito Muito importantes para obrigado. isso. Muito obrigado aos nossos palestrantes. Eu queria uma salva de palmas a todos, por favor.
E para os comentários finais, eu queria apresentar o Alfonso Garcia, que é o vice-presidente do AIC para a América Latina e para o Caribe, e para também a Europa e a Ásia Central. Ele praticamente cobre metade do mundo. Por favor. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado aos palestrantes e à plateia. Eu acho que é uma grande ideia de trazer o setor privado para essa discussão. E eu acho que essa avaliação significa muito para nós, para que possamos entender uma maneira, possamos combinar o setor privado com as nossas atividades. Por exemplo, essa é uma boa maneira de fazer essa interação. E eu gostaria só de salientar que a primeira coisa que eu acho que é crítico, nós começamos a fazer isso do nosso lado. Nós precisamos, não podemos dividir as questões, o que é mais importante, a parte econômica ou o clima. As duas estão juntas. Essa discussão que você tem que trabalhar com o clima, trabalhar, ver o lado econômico, eu acho que isso tem que ser colocado numa mesma contexto. Eu acho que nós precisamos trabalhar de uma maneira conjunta e, ao mesmo tempo, para manter uma situação de uma forma sustentável. A segunda questão que eu gostaria de mencionar é quanto essa a área florestal e a biodiversidade é um componente chave, e isso que nós estamos tentando fazer com os nossos trabalhos, não só na CCDR, mas todas as outras atividades que estamos fazendo, que estamos desenvolvendo, e nós precisamos fazer isso de uma maneira contundente, e nós temos um papel crítico em todas essas questões. E eu gostaria de mencionar também que isso nós não falamos somente do trabalho tradicional em termos de manter a floresta viva, mas é também um olhar para a sociedade, para as pessoas em geral, porque essa é a única maneira, se nós quisermos ter sucesso em um desenvolvimento sustentável. E eu também gostaria de mencionar, porque é muito relevante para o setor privado, nós estimamos que nós precisamos de 150 bilhões de dólares por ano para que possamos manter as metas de sustentabilidade climáticas. E isso não sei se vai acontecer, e essa capacidade é bem duvidosa, mas nós precisamos trazer a questão e precisamos saber o que é necessário para que isso aconteça, quais são as questões, quais são as atitudes que precisamos fazer, porque isso é uma questão que ninguém quer ficar de fora, ninguém quer perder, mas precisamos ver como é que vamos incluir as pessoas. E também esses ativos precisam ser identificados. Quais são as políticas utilizadas para que isso seja permitido, para que isso possa acontecer? E precisamos analisar, precisamos ver os subsídios que são aplicados, os incentivos que estão sendo feitos para que possamos criar através da tecnologia ou inovação, e esses incentivos são necessários. Um ponto que não é menor, mas também criar uma padronização para que isso possa ser feito. E nós sabemos que existem dúzias de padrões diferentes, esses bônus azuis, verdes, de outras cores. Nós temos isso em Colômbia, fazemos isso no Brasil também, no Peru e na América Central e na Europa também, mas precisamos definir no setor as padronizações dessas ações. Não podemos agir de umas maneiras diferentes. E obrigado a todos vocês pela sua atenção, pelas apresentações, e agradeço ao Felipe pela coordenação dessa reunião. Muito obrigado.